Dali, galera, tudo jóia? Bem-vindos a mais um Rimas da Carol. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, espero que vocês também. Hoje o título da rima é O Tempo da Paciência, foi a minha inspiração para hoje. Porque quando eu gravei o vídeo do Quarentei, eu compartilhei com vocês que, na minha humilde opinião, uma das coisas boas do processo de envelhecer é que a gente aprende a ter um pouco mais de paciência para as coisas. E eu acho que existe uma relação direta, talvez, né, isso seja óbvio, entre paciência e tempo. Então, ao longo da rima, eu tento costurar um pouco dessa relação tempo e paciência. E para introduzir a rima, eu queria comentar três aspectos. Então, o primeiro deles é sobre a importância do tempo, né? O quanto a gente valoriza o nosso tempo e, principalmente, se a gente valoriza o nosso tempo de verdade, como que a gente está cuidando do nosso tempo? Ou melhor, como que a gente gasta o nosso tempo? É uma escolha, né? Então, será que eu estou feliz com as coisas que eu estou fazendo? Será que eu estou satisfeito com o tempo que eu estou usando? Será que eu estou sem tempo para fazer as coisas que eu quero? Então, como que eu organizo o meu tempo? Que escolhas eu faço? De repente, eu passei uma tarde em casa, quando eu vejo, eu estou no fim do dia entediado, porque eu fiquei vendo um monte de coisa que no fim não me interessava. Eu escolhi gastar o tempo com aquilo. Eu digo muito para os alunos em sala de aula, gente, cuidado com o que vocês veem, com o que vocês param para ver na TV, os lugares onde vocês frequentam, as pessoas com quem vocês conversam e circulam, porque tudo é um investimento de tempo. E se eu tô com aquela pessoa, naquele lugar, naquele ambiente, ou vendo aquele programa naquele momento, eu escolhi gastar o meu tempo com aquilo. E aquilo passa a ser parte da minha vida. Então eu tenho o poder de escolher como que eu vou gastar o meu tempo. Então como que a gente está gastando o nosso tempo? E o segundo aspecto é a paciência, que é uma faceta talvez do tempo, certo? Porque se por um lado gastar o tempo adequadamente muitas vezes implica em também aproveitar o tempo, porque o tempo urge, mas também tem aquele aspecto, digamos, da sapiência, da sabedoria, de saber esperar o tempo certo das coisas. E que não é fácil, isso é um processo da vida toda, né? E eu acho que justamente falando em processo inerente a tempo e paciência, tem a ideia de processo. A paciência, eu acho que ela entra exatamente nesse quebra-cabeça. O tempo tem o seu próprio tempo e muitas coisas na vida, né, são um processo, tem um tempo de maturação. E que bom que a gente possa, ao longo da vida, desenvolver a habilidade de sentir e de fluir com o ritmo da maturação natural das coisas e desses processos. Então, uma homenagem a essa interligação de tempo e urgência de tempo com a sabedoria da paciência, eu dedico essa rima. E se vocês me permitem, o terceiro aspecto que eu queria comentar é que como a gente gasta o nosso tempo, no bom sentido de gastar tempo, né? Como eu emprego o meu tempo, tem a ver em como eu invisto nas coisas para minha vida. E como eu invisto nas coisas para minha vida, na minha humilde opinião, tem a ver com o nosso propósito de vida. Qual é o meu propósito de vida? Eu diria que a gente tem que ter um propósito de vida. Um propósito de vida que de preferência tenha algo de nobreza. E a nobreza nesse sentido mais verdadeiro da palavra. Algo que seja para gerar coisas boas, né? Principalmente para mim mesmo também. Porque como uma boa psicóloga, no sentido de uma psicóloga legítima, eu sou realmente da opinião que quando a gente cuida da nossa própria felicidade, isso não é um ato de egoísmo. Isso, na verdade, quanto mais feliz eu sou, muito mais chance eu tenho de fazer o mundo feliz, as pessoas felizes. Então, eu acho que tempo, paciência e nobreza caminham juntos. Mas não que seja simples e fácil, como, né, tudo que eu falo aqui. São só coisas para a gente pensar. Vamos lá. O tempo da paciência. Tem uma brincadeira das palavras. Vamos ver se vocês gostam. Tempo subjetivo para alcançar um objetivo. Sentido relativo de vislumbrar o prospectivo. Ser paciente é o adjetivo da paciência em forma de substantivo. Atributo valioso e positivo, capaz de evitar um desfecho negativo. Pois quando a paciência eu cultivo, consigo ser menos impositivo, controlo meu ímpeto impulsivo.
Se por um lado esperar parece perda de tempo e improdutivo, por outro, esperar ajuda a compreender o real motivo, que justifica o tempo necessário para alcançar um resultado assertivo. Se isso deixou você pensativo, aproveite para analisar o tempo retroativo e tente identificar o que lhe torna resolutivo. O tempo é dinheiro é um conceito lucrativo, mas esperar o tempo certo muitas vezes é mais produtivo, pois a espera pode ser um exercício muito construtivo. Tal como o tempo dedicado ao ócio criativo, quando abrimos espaço para o nosso lado intuitivo. Nem todo mundo que não está correndo não está ativo. A ânsia por correr tornou-se quase um lema prescritivo, revestido por um disfarce que promete ser atrativo, uma sociedade que aderiu a um modelo competitivo. Correr atrás da máquina, no fundo, produziu um tempo restritivo, em que as pessoas compartilham de um sentimento aflitivo, em nome de uma falsa ideia de que está sendo mais efetivo. Crianças e homens sucumbiram a um padrão hiperativo, e a falta de tempo deixou a todos com temperamento tempestivo. Sem paciência, qualquer um fica mais agressivo. O medo de perder tempo legitimou um ideal obsessivo, que conduz a uma preocupação fantasiada de hábito compulsivo. A impaciência é um tipo de vírus que infecta o comportamento de modo nocivo. Mas existe algum remédio alternativo? Ou seria este um manual normativo que orienta um destino destrutivo controlado por um relógio implosivo? Só o próprio tempo pode mostrar o que faz sentido, de um modo verdadeiro e às vezes conclusivo. Mas o tempo é tão sábio que nada no tempo é definitivo. Por isso, dar tempo ao tempo é sempre um conselho significativo. Esperar pode ser algo muito instrutivo. O tempo é naturalmente gradativo, um ancião e um recém-nascido, autodidata e autoexplicativo. O tempo curador de um coração partido. Só ele sabe contar a história do coletivo, a narrativa fiel de um tempo vivido, um tempo que não volta, mas que nem por isso precisa ser corrido. O tempo é um fenômeno qualitativo. Com o tempo, a espera se torna-se um dom introspectivo, que amadurece com a paciência de um tempo reflexivo. Não deixe que o tempo seja abrasivo, ou que o passado seja apenas sinônimo de um tempo perdido. Paciência para que o tempo não seja opressivo. Dê mais tempo ao tempo e sinta o seu poder restaurativo. O tempo precisa de tempo para ser digerido. Paciência para metabolizar o tempo, pois assim fica-se mais nutrido. O tempo, a seu tempo, nos deixa convencido de que saborear a vida com paciência é preciso. Ha! Tempo, paciência, virtudes a serem desenvolvidas, praticadas, almejadas, com certeza. Acho que tudo na vida depende da nossa intenção, do nosso querer e do nosso esforço para desenvolver as habilidades para a vida, né? Em psicologia a gente fala muito das habilidades socioemocionais. E, gente, eu quero frisar que tudo que eu falo aqui, eu tô falando para mim mesma também. O Fá, um amigo meu muito querido que conduz cerimônias, ele sempre diz, quando ele fala alguma coisa, né, de algum conselho, de alguma reflexão muito bonita na cerimônia, e ele sempre diz, eu também tô falando isso para mim mesmo. Então, se o Fá me permite, parafraseando ele, tudo que eu digo aqui eu tô falando para mim mesma também, tá? Porque a vida é um exercício constante. Então, um bom tempo para todo mundo, que vocês possam estar aproveitando o tempo da vida de vocês da melhor forma possível, porque o tempo é qualidade de vida e vida tem que ter propósito e ele tem que ser nobre. Arro, galera, beijão, até a próxima. Tomara que vocês tenham gostado e que seja útil gastar um pouco de tempo assistindo as rimas da Carol, é claro. Beijo!